O Jardim Alvorada nasceu em 1962, década em que a expansão urbana rumou para o norte de Maringá. Até então, o bairro era a Fazenda de Santa Lina, considerado área rural de Alexandre Rasgulaef. Nessa imagem, vemos a piscina do primeiro centro esportivo do bairro, em 1975. Nas imagens a seguir, vemos crianças e mulheres andando pelas primeiras ruas do bairro. O registro é em imagem da primeira árvore sendo plantada no Jardim Alvorada. Foto aérea do bairro Jardim Alvorada em 1979. Então, senhora Maria do Carmo, quanto tempo a senhora mora nesse bairro e como foi a sua experiência ao longo desse tempo morando aqui no Alvorada? Olha, eu moro há 50 anos e a gente comprou um terreninho ali, construiu e depois acabou vendendo, moramos 13 anos lá e depois viemos pra cá. E era assim, muito difícil. Na época não tinha asfalto, muito mato, faltava água. E era muita poeira, quando chovia era muito barro, então era uma vida muito difícil, né? E aqui já fazem 30 e poucos anos, né, que a gente mora aqui. Mas eu gosto do bairro, porque aqui meus filhos, os 3 filhos, né, só o mais velho que não nasceu aqui, mas os outros 3 nasceram aqui. Eu gosto daqui. Gosto dos vizinhos, porque tudo, a gente tem acesso, hoje já tem asfalto, tem acesso a mercados perto, né, saúde, então, a UPA ali perto, igreja pertinho, então eu gosto. E o que motivou a senhora a vir morar aqui? Qual foi o motivo, assim? Foi uma opção? A senhora não tinha outro lugar para escolher? Na época, quando abriu o Jardim Alvorada, a gente pagava aluguel. Eu casei, a gente foi pagar aluguel. E aí, uma coisa que a gente queria ter a casinha da gente, né? E foi o bairro que a gente escolheu, porque a gente comprou o terreno ali na Avenida Doutor Alexandre. E pagamos, assim, 5 anos, parcelado, e fizemos nossa casinha, moramos ali 13 anos, depois resolvemos vender. Mas eu gosto muito daqui. E teve algum acontecimento, assim, que marcou muito a senhora, tipo a construção de algum edifício, ou algum acontecimento, assim, aqui no bairro que deixou marcado na senhora, tanto positivo? O acontecimento que teve... Foi assim, que quando a gente mudou aqui para o Alvorada, a gente sempre participou de igrejas, assim, de gostar de ir às missas, e não tinha, aqui não tinha, né? Então a gente ia lá no Santo Antônio, era longe. Depois construiu a igreja ali, ficou melhor, mais perto de casa, né? A gente foi melhor. E os mercados que vieram para cá também, né, já facilitou bastante. Bombeiros. 1950, fazendas na zona rural de Maringá. 1962, Avenida Franklin Delano Roosevelt. 1975, Mapa de Maringá. 1977, Contorno Norte de Maringá. Uma grande e bela história. Contudo, foi apenas em 1970 que o poder público conseguiu ganhar muito mais dinheiro e com isso investir nas regiões. Porém, foi só na década de 90 que as ruas começaram a ser totalmente asfaltadas. Graças ao prefeito daquela época, foi feito um projeto para se entregar os bairros entre eles através da malha asfáltica. E uma curiosidade foi que no ano de 1979 foi relatado um caso de abdução alienígena, que foi um fato muito importante para a ufologia nacional, que foi tema de um dos livros publicados nos Estados Unidos da América. A Avenida Pedro Taques, em 1992, foi a primeira avenida a abrigar estabelecimentos comerciais. Em média, 100 empresas, açougues, mercearias e 4 agências de banco.
Memórias que foram deixadas para Alexandre Rasgolaef e Sofia Rasgolaef e Lucílio Geld foi em forma de nomes de rua, aplicada aqui no bairro Jardim Alvorada como uma das principais avenidas desenvolvidas aqui para a população. O Jardim Alvorada, ao longo do tempo, passou por diversas mudanças, incluindo desenvolvimento imobiliário, infraestrutura, crescimento populacional e transformações na economia local. A construção de escolas, igrejas, praças, centros de convívio, casas, bibliotecas públicas foram muito importantes para a expansão do bairro. O asfaltamento de ruas, desenvolvimento do paisagismo, entre muitos outros projetos, complementaram de forma positiva essas mudanças ocorridas no bairro com mais de 50 anos de história. Jardim Alvorada.